Fala, incomparáveis! Tudo tranquilo com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um episódio do quadro O Mestre Resolve, onde eu resolvo uma dúvida lá do nosso fórum, do curso completo, nossa comunidade Power BI Experience. E a dúvida de hoje é bem legal. É para mostrar para vocês como é que eu faço com que um certo filtro no relatório não seja transmitido para uma dica de ferramenta, para um tooltip. Ou seja, que para lá no tooltip eu ignore um certo filtro lá do relatório. Vocês vão ver que tem uma solução aí bem mais simples, né, do que a gente imagina. Mas antes da solução, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Bora pra dúvida? Vamos lá! E a dúvida de hoje veio do Felipe Martins, Olha só o que ele falou. Ele tem um evolutivo por mês em algumas dicas de ferramentas, tooltips. E ele gostaria que o filtro principal de mês do dashboard não se aplicasse a esse evolutivo. Ou seja, ele tem um certo visual aqui, que está lá no relatório, tá? E ele aplica um filtro de mês. E quando ele colocar o mouse em cima, ele quer que esse tooltip, mostre todos os meses. Para que ele consiga ver, né, a evolução mês a mês, ignorando esse filtro de mês que ele aplicou lá no relatório. Aí, primeira dúvida aqui, a primeira ajuda, né, que veio aqui foi o do Rodrigo. E foi uma boa solução, tá? Ele falou o seguinte, duplica a tabela de calendário e aí você usa uma lá no relatório normal, a de calendário normal, e lá no tooltip você usa essa de calendário auxiliar. Funciona, só que é um caminho talvez um pouquinho mais longo, tá? Do que a solução que eu vou trazer aqui para vocês. O interessante é que o Felipe, na sequência, tá? Ele conseguiu mostrar aqui, uma forma de usar a função All Cross Filtered. All Cross Filtered. E também funcionou do jeito que ele fez. Só que eu vou mostrar por que não foi talvez a melhor escolha. Vamos lá. Deixa eu ir aqui pro relatório aqui, explicar passo a passo, e aí no final eu volto, né, nessa explicação do porquê que o critério dele não foi talvez a melhor escolha, por mais que funcione. E não tem nada de errado nisso, né? Eu só gosto de mostrar aqui soluções alternativas às que os alunos trazem. Então vamos lá. Estou com o relatório dele aqui, foi o que ele trouxe de exemplo pra gente, tá? E o que eu quero, meu grande objetivo, é o seguinte, aplicar um filtro de mês aqui no relatório. E aqui eu tenho um certo visual que, quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra pra mim a evolução mensal. E, tá vendo que tá filtrado fevereiro? Mas aqui ele mostra todos os meses, tá? Ou seja, ele está conseguindo ignorar o mês e passar apenas o produto como filtro lá para o nosso tooltip. Qual é a solução para isso? Ele falou até uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte, se essa visão, né, estivesse um gráfico na própria página, seria super simples, usando o editar interações. Então o que seria essa solução muito simples, né, que ele falou? Seria o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, na mesma página, tá, uma evolução ao longo do tempo, nome do mês. Tá vendo que está filtrado? Filtrou fevereiro lá. Seria muito simples realmente resolver, né? É só você vir aqui, nesse filtro, aqui em formato, editar interações, e aí você coloca aqui, para ele, filtro do mês, e você coloca aqui para ele ignorar. Agora que eu vou trocar para um gráfico assim, pronto. Então eu consigo filtrar aqui, e ele mostra o que eu quero, tá? Funciona. Só que não é isso que a gente tem. Ele quer um tooltip. E aí, naturalmente, quando eu crio um tooltip, eu vou criar um do zero, eu crio um tooltip aqui, tá? Vou colocar lá que ele é uma dica de ferramenta. Vou chamar aqui de dica 2. Vou colocar aqui a tela menorzinha, dica de ferramenta. Beleza. E vou colocar aqui esse mesmo gráfico, né? De nome do mês. E o valor total, que é simplesmente uma soma, tá? Uma soma. Vou colocar lá. E vamos botar ele num gráfico assim. Colocar ali os rótulos de dados. Vou tirar fora o título. Tirei o título. Rótulo de dados. Cadê? Aqui. E vou tirar fora o eixo Y. Pronto. Quando eu volto para cá, para a página 1, e eu mudo, né? Vou dar até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente não ficar mexendo no gráfico original. Ctrl+C, Ctrl+V. Nesse da direita, eu vou lá em geral, dica de ferramenta, e eu vou usar a dica 2.
Olha só o que acontece. Ele filtra o mês, ó, fevereiro. Ele só mostra o mês de fevereiro, tá? Não tem jeito. Não tem jeito de dar isso aqui, de fazer isso funcionar, mesmo se utilizar a função all para essa tabela calendário. Quer ver? O que eu poderia fazer, ó? Poderia vir aqui em nova medida. E eu vou chamar de valor total all. Calculate valor total all de calendário. No caso é calendário somente. Beleza? Se eu vier aqui na dica 2, tá? Vou ocultar aqui, só para por padrão. E eu trocar, ó, valor total por valor total all. Olha só o que acontece. Ele vai mostrar... Fica até pior, na verdade, a solução, né? Ele está mostrando, ó, os valores constantes. Ele está ignorando realmente o filtro, né? Do mês, só que ele mostra tudo igual lá. E se eu vier aqui na página 1, você vai ver que, ó, não adianta nada, tá? Ele vai mostrar sempre fevereiro. Sempre fevereiro. Então, essa solução usando all não funciona. E ele falou o seguinte, o Felipe. Achei aqui uma solução com all cross-filtered. E aí ele fez isso. Ele usou aqui, ó, all cross-filtered, em vez de all. All cross-filtered, tá? E não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Continua igual, continua dando problema, ó. Só que aí que tá, como é que ele fez dar certo com essa all cross-filtered? E aí ele achou que a solução era na função. Ele fez o seguinte, ó. Ele veio aqui, ao invés de usar o nome do mês da tabela calendário, ele usou o nome do mês, ele criou um nome do mês na tabela fato. Então ele está duplicando o valor do mês, né? Na fato também. E quando ele usa na fato, aí dá certo. Quando ele pega o nome do mês da fato e joga aqui, aí a função all ou a all cross-filtered funcionam. Quer ver? Ó. Olha lá, agora está funcionando, ó. Exatamente igual, por exemplo, ó, percebe ali que celular, ó, o celular está assim, 702.997, onde começa, né? Janeiro e junho. Se eu vier aqui, ó, na solução que está a final, mesma coisa, ó. Só está arredondado diferente, tá? Então foi isso que ele fez. E aqui ele comentou, pô, deu certo com a função all cross-filtered. Mas não foi a função all cross-filtered que fez dar certo. Porque eu poderia usar all aqui, ó. Eu estou tirando o filtro da calendário e usando aqui uma coluna que está em outra tabela, que está na tabela fato. E aí dá certo, tá? E eu consigo realmente remover esse filtro aqui, ó, que está na tabela calendário. E eu levo lá em consideração, né, lá na dica 2, outra coluna, que é a coluna nome do mês de outra tabela. E eu sempre digo, a função all cross-filtered, all selected, enfim, elas são muito seletivas. Eu não tenho aqui, ó, nessa minha tabela, nesse meu visual, eu não tenho nenhum dado da tabela calendário, tá? Não tenho. O dado da tabela calendário está vindo aqui, ó, nesse filtro mês, tá? E por isso que aí deu certo, olha só. Mesmo com a função all, ou a all cross-filtered funcionou. Pô, show de bola, que bom que deu certo. Parabéns aí pro colega, né? Mas, como eu sempre gosto de mostrar a solução mais elegante ou mais performática, vamos dizer assim, tá? Você duplicar o valor do nome do mês na tabela fato não é a melhor, vamos dizer, a forma mais... não segue as boas práticas, tá? Aí, qual que é a solução? E é super simples, como vocês vão ver como é simples essa solução, tá? Para dica de ferramenta não passar um certo filtro. Ou para considerar apenas determinados filtros. É o seguinte, ó. Aqui em dica 2, tá? Eu vou voltar como estava. Então eu vou tirar esse nome do mês daqui. Vou botar o nome do mês original lá da tabela calendário, tá? Eu não preciso nem usar essa função com all, tá? Tanto é que eu posso até deletar aqui, ó. Vou até deletar. Vou excluir. Essa aqui que é antiga, que eu estava testando antes também vou excluir, que não preciso. Eu posso usar a original, tá? Vou usar a original. Só que aí, ó, olha só, uma coisa que a gente nunca percebe, né? Vou desmarcar. Olha só esse detalhe aqui importante, ó. Dica de ferramenta. Manter todos os filtros. Está me dizendo que qualquer filtro que eu aplicar lá na primeira página vai passar para a dica de ferramenta. É isso que a gente tem que desmarcar, né? Então a gente tem que desmarcar e colocar aqui, ó, nesse campo, quais as colunas, né, que eu quero que sejam filtradas, que levem o filtro para a dica de ferramenta.
Nesse caso, seria a coluna produto. Ó, vou jogar produto aqui, tá? E aí, voltei lá para a página 1. Olha lá, funciona. Maravilha, tá? Eu sou obrigado a colocar a coluna que eu estou usando aqui no visual, tá? Senão, ó, deixa eu voltar lá e tirar fora o produto, por exemplo. Tirei fora o produto. Na hora que eu for olhar aqui, olha só, tá tudo constante. Ou seja, nada está interferindo no meu tooltip. Tá? Talvez seria até talvez, deixa eu pensar aqui. Talvez seria melhor mostrar aqui quais campos ignorar, né? Ao invés de quais você enviar. Bom, é uma questão de o que seria mais prático. Depende muito do caso a caso, né? Mas quando a gente coloca lá, eu quero que o produto seja filtrado, né? Desmarcando esse carinha aqui. Aí funciona, tá? Perfeitamente. Então, tem essa opção aí, ó. Meio que não tá escondida, né? Mas a gente esquece de olhar. A mesma coisa com o drill-through, ó. Ele funciona bem semelhante, tá? Aquela página a mais que a gente queria de detalhes também tem essa opção. Legal? Foi assim que eu fiz na minha solução original, eu acho. Foi, só que eu usei outra coluna. Tá aqui. Ah, tá. Aqui eu tava com a solução dele. Vou usar a solução correta, ó. Assim, né? Não correta, a mais elegante. E aqui. Pronto. Tá? Então, tanto a solução do Felipe como a solução do Rodrigo funcionam muito bem, tá? O que o Rodrigo fez, ó, deu de ideia, né? Foi praticamente a mesma coisa que o Felipe fez. Por quê? Porque ambos deram a ideia de usar colunas de tabelas diferentes. Só que o Rodrigo está usando uma tabela calendário extra e o Felipe fez o quê? Ele usou uma coluna lá na Fato. Então, na verdade, o que o Felipe fez? Ele economizou a criação de uma tabela extra de calendário usando, né, a própria coluna do nome do mês da Fato. Então, ambas funcionam, né? Mas talvez a mais simples, na verdade, de todas mesmo, é você escolher quais campos que são passados para o tooltip como filtro. Show de bola? Então, essa foi a nossa dica de hoje, nessa quarta-feira, do Mestre Resolve. Não se esquece, toca no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque toda quarta e toda sexta tem vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.